Olá, meu nome é Bruno, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os Salmos, o capítulo 6 dos Salmos. A gente vai falar de um momento importante na vida de Davi. O título é Davi recorre à misericórdia de Deus. Mas antes, eu quero te deixar uma dica. Você sabia que Ur dos Caldeus, onde nasceu o nosso pai da fé, Abraão, ali é uma das maiores cidades da Mesopotâmia e, incrível que seja, já existia médico, lojas, fábrica, era uma cidade bem evoluída. E já você sabia que já cobrava dízimos e ofertas? Isso já acontecia. Era normal. Mas qual eram os dízimos e ofertas que você quer dizer? Eram os cereais, era o trigo, era a carne, animais, coisas que nós tínhamos em depósito. Então a gente dava uma 10ª parte disso. Então isso já acontecia. Lembra disso. E lembra de uma coisa importante também. O rei Ur-Nomanur, ele foi um dos reis de Ur, dos caldeus. E naquela época, os médicos diagnosticaram uma doença numa serviçal que trabalha para o rei. E o que aconteceu? Onde essa serviçal sentasse ou ela tocasse, as pessoas eram contaminadas e muitas delas morriam. E o que eles fizeram? Tiveram que fazer isolamento social e tentar afastar as pessoas para não ter contato com o rei e nem com outras. E os lugares que elas estavam tendo contato precisavam ser higienizado, ser limpo, e esperar um tempo para utilizar de novo. Observa, coisas que aconteceu há 7.000 anos atrás, ainda hoje acontece. Olha o interessante disso. E naquela época, mais que eles viveram isolados por um bom tempo, descobriram a cura, tratando com ervas. Então, te deixo um pensamento. Esse momento que a gente passa de pandemia, você confia que Deus logo trará a resposta de tudo isso? Uma coisa eu sei, que esse momento que estamos reunidos com a família é um momento importante e Deus está provendo ele sobre nós. E a outra coisa eu sei, que logo apreciará a cura e deixará um aprendizado para todos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez agradecemos a oportunidade de poder aprender um pouco com Ti, Senhor. Peço que me use como um canal de bênção, use a minha vida e me abençoe, Senhor. E perdoe os meus pecados, as minhas falhas. E a pessoa que está do outro lado, que ela seja abençoada, que a vida dela seja restaurada e que ela estiver passando, Pai, que o Senhor esteja presente e que os anjos do Senhor estejam acampando em Tua volta. Pai, obrigado por tudo. Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá. O Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volte, Senhor, e livre a minha alma. Salve-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, e todas as noites faço nadar ao meu leito, e as minhas lágrimas, o lago. Os meus olhos de mágoas se encham de amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, e retirem de súbito e cobertos vexames. Viu que interessante? A gente percebe que Davi aqui também está passando um momento de tribulação
mas ele vem recorrer ao Senhor, porque ele percebe que só Deus poderia restaurar a sua vida, que só na presença de Deus ele teria um sono tranquilo. Davi percebe a importância de Deus na tua vida. Qual que é a importância de Deus na sua vida? Qual que é? Observe, no versículo 1 a 3. A gente vê que Davi pede misericórdia a Deus e ele mostra o seu verdadeiro arrependimento. Ele teme a ira de Deus. Eu quero deixar claro que só uma pessoa que se reconhece como pecador, aceita Cristo como fiel e salvador da sua vida, que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, pode sentir arrependimento, porque a pessoa perversa ela não se arrepende das coisas que ela faz, mas só a pessoa salva em Cristo Jesus. E você é salvo. Davi pede misericórdia a Deus e ele mostra o seu verdadeiro arrependimento. Ele teme a ira de Deus. Ele teme a Deus porque ele sabe quem é o Deus que ele serve e o que Deus é capaz de fazer. Então, meu amigo, não tenha medo de Deus, mas também tenha medo, tenha respeito, tenha temor. Saiba que Deus é Deus e Ele pode fazer justiça quando quer. Então se arrependa dos seus pecados, reconhece como pecador, como pequenino, e que você só está vivo por causa da graça de Deus na sua vida. Vamos seguir em frente? No versículo 4 ao 7, a gente percebe que Davi deixa claro que sofre porque sente sujo pelo seu pecado. Ele deseja a vida e não a morte, e quer se livrar da fraqueza do pecado. Observe, olha que legal. Davi, mesmo sendo rei, sabendo que Deus operava na sua vida, que Deus usava ele a todo momento se arrepende dos seus pecados. Ele sofre porque ele se sente sujo. E esse é o sentimento que um crente em Cristo, com a pessoa que aceitou Cristo, sente. Quando ele peca, quando ele mente, quando ele engana, quando ele fala mal dos outros, quando ele faz fofoca, ele se sente sujo. Ele se sente sujo porque ele sabe que está errado. Aquilo incomoda o seu coração. Então, é só uma pessoa habitada com o Espírito Santo de Deus que vai sentir assim, meu querido. Se você se sente assim, sabe que Deus está tocando seu coração. O Espírito está tocando seu coração. Se arrependa, peça perdão. Então não deixe o orgulho herdar você. Davi, ele quebrava o coração diante de Deus, pedia perdão. E observe o que o texto quer. Ele quer ficar livre da fraqueza do pecado. Ele não quer pecar. Quando você olha a história de Davi, ele não pecou? Bruno, mas como assim ele pecou? Ele pecou. Observa, ele pegou uma mulher que não era dele. Ele levou um cara para morrer, para o cara não descobrir o seu pecado. Um irmão matou o outro e ele não resolveu a situação. O irmão estrupou a irmã e ele também não resolveu a situação. Então ele se sentia sujo por todas essas coisas e muitas outras. Mas ele se quebrantava diante de Deus, ele se arrependia, ele chorava, ele se prostrava. Então se prostra também. Às vezes o que a gente precisa entender na vida é que o orgulho e o ego cega a gente. A gente fica cego porque a gente acha que tem que ter razão em todo momento. A gente acha que os outros que tem que vir pedir desculpa, que os outros têm que pedir perdão e não a gente.
A gente julga toda hora as pessoas, mas esquece que realmente quem precisa de mudança somos nós. Porque a gente só julga nos outros aquilo que realmente a gente tem. Ah, mas você falou isso, não? Se você está julgando as pessoas e está condenando as pessoas, porque talvez essa pessoa seja você. E você não tem coragem de confessar seus pecados. Confessar que você é esse tipo de gente. E às vezes você nem é esse tipo de gente, mas tem vontade de fazer. E prefere julgar os outros e ver nos outros aquilo que você deseja ser. Pensa nisso. Isso é sério. Muita gente está morrendo por isso. Se deprimem por isso. Observa o capítulo 5. Observa o capítulo 5. A gente está falando do 4 ao 7. Mas eu quero focar ali no 5. Quando ele fala sepulcro, o que você pensa quando você fala isso para você? Cemitério, um túmulo, né? Às vezes visto como o inferno também, nas literaturas antigas, principalmente literaturas católicas, a gente vê também como inferno. A ideia que o rei Davi está trazendo é deixa que apenas, às vezes, pede prestar culto a Deus quem está vivo. Morto não presta culto a Deus. Ele está deixando claro, enquanto ele estiver vivo, ele prestará culto a Deus. Porque se ele estiver morto, ele não prestará culto a Deus. Ele não estará orando a Deus. Não estará buscando a Deus. Então eu vou te falar uma coisa. Se você está vivo, agradeça a Deus. Porque Deus te deu essa vida para você adorar Ele em espírito e verdade. Para glorificar o nome dEle. A partir que você morrer, acabou. Game over. Ponto final. Você não vai poder fazer mais nada. Então, se você tiver que morrer hoje, o que você diria para Deus? Às vezes o momento agora é o que você reconhecer Cristo como seu fiel e salvador, entregar sua vida, pedir perdão aos seus pecados, mas pedir perdão para as pessoas que você magoa, para as pessoas que você ofende. Às vezes o momento é esse. Você não sabe do amanhã, você pode falar do agora, mas num piscar de olhos, acabou. A vida acaba num piscar de olhos. Hoje no meu serviço uma coisa muito triste aconteceu. Um amigo muito querido nosso, um pai de família maravilhoso, como um ser humano, uma pessoa muito boa, não conheço o seu íntimo, mas ele caiu numa escada de 2 degraus, 2 degraus. Olha, pega uma escada na sua casa e olha aí, 2 degraus. Ele caiu e bateu a cabeça no chão. Foi para a UTI, teve um traumatismo craniano e faleceu a essa madrugada. Olha, uma coisa tão simples. 2 degraus. Não foi 2 andares, 3 andares. 2 degraus. Tudo pode acabar num sopro. E nesse momento é o que a gente tem que olhar para a nossa vida. Do 8 ao 10. Do versículo 8 do versículo 10. Davi reafirma que os justos vencem os inimigos. Ele deixa claro que Deus ouve a sua oração e a sua sincera confissão. Observe, então ali ele está deixando claro que Deus ouve a oração de um justo. Se você está orando a Deus, se você tem orando a Deus, está orando a Deus, saiba que Deus está ouvindo a sua oração. Se sua oração é sincera, Deus está ouvindo. Deus ouve a oração de um justo. Então não tema as coisas desse mundo. Confia em Deus. E Deus, Ele punirá. Ele vai punir os inimigos. Eu sei que muita gente está usando uma linha. Eu não gosto de política, eu não perco meu tempo com esse assunto. Que o coronavírus, que a pandemia, foi uma coisa biológica da China e tal. Irmãos, vou dar 2 coisas para vocês. Se isso de fato for verdade, Deus punirá quem criou o vírus e aqueles que foram parceiros para espalhar os vírus. Deus punirá. Observe a Bíblia. Todos aqueles que foram contra Deus e que pecou contra o povo de Deus, Deus não teve misericórdia deles.
todos. Muitos morreram de maneira muito triste, que você olhar a Bíblia. Mas se não foi uma coisa biológica, como muitos têm falado, observa que tudo é permissão de Deus nessa terra. E se Ele permitiu isso, porque tem um propósito maior. E se esse momento de pandemia, observa uma coisa, todo mundo está gravando vídeo agora, com os filhos, com os netos, dançando, filme. Qual foi a última vez que você fez isso em família? Qual foi a última vez que você fez isso com um amigo? Pensa nisso. Às vezes a oportunidade que Deus está te dando é isso. Reconhecer as bênçãos que estão ao seu lado. E às vezes as bênçãos que estão ao seu lado são sua família, são sua mãe, seus avós, seus amigos. E agora que você não tem para onde ir, comer pizza, baladinha, essas coisas, você está percebendo as pedras preciosas que Deus coloca na sua vida. Fica com Deus e até breve.